Ele dizia que ele queria Bolsonaro candidato nas eleições presidenciais do ano que vem. Bom, nós teremos Bolsonaro candidato nas eleições presidenciais do ano que vem. Porque há um grande acordo acontecendo nesse exato momento, do qual os Bolsonaros, a família Bolsonaro, é beneficiário. Os Estados Unidos nunca perdem. Alguém acha que os Estados Unidos perdeu hoje, que os Estados Unidos recuou. Só falta começar a dizer que é o frouxo Trump. Magnitsky caiu. O que isso significa? Vamos juntar as informações. Aqui não é opinião ainda. Eu já vou chegar na opinião. O que acontece? Na sexta-feira passada, quando Flávio Bolsonaro foi lançado candidato, se vocês forem nas redes sociais da turma do Centrão Sofisticado, da turma do Trade Tarcísio, toda essa galera, o que eles diziam é que a candidatura do Flávio Bolsonaro tinha implodido qualquer possibilidade de anistia, qualquer possibilidade de dosimetria, que o Jair ia morrer mofando na cadeia, que não ia haver avanço nenhum e que eles tinham dinamitado tudo. Era isso que a turma do Trade Tarcísio dizia, era isso que a turma do Centrão dizia, que todo mundo dizia. Aí do nada, do mais absoluto nada, entrou na pauta a dosimetria, quando ninguém mais falava no assunto. Quando ninguém mais conversava a respeito da dosimetria, voltou. E foi aprovada muito rapidamente. Hoje de manhã, com a aprovação da dosimetria, na verdade foi ontem à noite ainda o tweet, deixa eu pegar aqui o nome do Deputy Secretary of State dos Estados Unidos, que é o vice do Marco Rubio, só um pouquinho. O Christopher Landau. O que o Christopher Landau tweetou ontem ainda? Os Estados Unidos têm expressado consistentemente preocupação com as tentativas de usar o processo legal para instrumentalizar as diferenças políticas no Brasil e, portanto, saúdam o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados como um primeiro passo para lidar com esses abusos. Finalmente, estamos vendo o início de um caminho para melhorar nossas relações. Christopher Landau tweetou isso ontem, foi às 21h42 que ele postou esse tweet. Ele é o Deputy Secretary of State, o vice do Marco Rubio no Departamento de Estado. Hoje pela manhã, a Embaixada dos Estados Unidos retweetou esse tweet do Christopher Landau. Então, o que o Landau está dizendo aqui basicamente? Que a aprovação da dosimetria caminhou no sentido daquilo que os Estados Unidos desejavam. Teve um outro movimento importante aí. Aí nós começamos a juntar as pecinhas. Isso eu ouvi de alguém que acompanhou os bastidores dessa história toda. O que o Donald Trump falou há meses atrás, quando ele baixou as Magnitsky contra o Alexandre, contra a Viviane, quando ele fez toda aquela taxação contra produtos brasileiros, era 40% de taxação. Ele dizia que ele queria Bolsonaro candidato nas eleições presidenciais do ano que vem. Bom, nós teremos Bolsonaro candidato nas eleições presidenciais do ano que vem. Ele foi anunciado na sexta-feira passada. Não é o Jair? Não é o Jair. Mas teremos Bolsonaro. A dosimetria foi aprovada. É anistia? Não é, mas foi aprovada a dosimetria. E está aqui o vice do Marco Rubio dizendo que isso caminha no sentido do que os Estados Unidos desejavam. Então você tem dois movimentos no Brasil no sentido daquilo que Donald Trump queria. A candidatura de Flávio Bolsonaro e a dosimetria. Agora era a vez dos Estados Unidos fazerem o gesto, e eles fizeram o gesto. Eles tiraram a Magnitsky do Alexandre e da Viviane. Os Estados Unidos nunca perdem. Alguém acha que os Estados Unidos perdeu hoje, que os Estados Unidos recuou. Só falta começar a dizer que é o frouxo Trump. Não, né, gente? Os Estados Unidos não perdem nunca. Estados Unidos não perde nunca. Eu vou começar agora, a usar os Estados Unidos cuidam dos interesses dos Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos não é o do Eduardo Bolsonaro. Porque há um grande acordo acontecendo nesse exato momento, do qual os Bolsonaros, a família Bolsonaro, é beneficiário. Essa Magnitsky, esse fim da Magnitsky, não é uma derrota e uma humilhação que o Trump impõe à família Bolsonaro, muito pelo contrário. Quem levou a Joesley Batista para dentro da Casa Branca foi Eduardo Bolsonaro. Perdão, não fumem, crianças. Foi Eduardo Bolsonaro. Quem levou a Joesley Batista para dentro da Casa Branca foi Eduardo Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro decidiu ser candidato a presidente, aceitou entrar na aventura, depois de ir aos Estados Unidos e falar com o irmão. Essa candidatura foi costurada lá, ela não nasceu aqui.
E tudo isso passou também pelas conversas entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. O fato é, teve 2 gestos do Brasil em relação ao que o Trump queria, que foram a candidatura do Flávio Bolsonaro e a dosimetria. Agora o Trump dá a parte dele, que é o fim das sanções. Por fim, há um componente geopolítico que precisa ser considerado. E aí eu vou até trazer aqui o que o Ricardo falou hoje, logo depois do anúncio da Magnitsky no Twitter. O Ricardo Almeida estava tweetando e ele lembrou que os Estados Unidos nunca foram um aliado confiável para ninguém. Isso é um fato. Não é os Estados Unidos, é qualquer país soberano. Países soberanos tratam dos seus próprios interesses. O que é o interesse dos Estados Unidos hoje? Eles estão numa guerra geopolítica pesada, é a nova Guerra Fria, que deve se estender por todo o século XXI contra a China. Tudo que eles não precisam é de um Brasil acoplado ao projeto chinês e funcionando como pivô chinês na América do Sul. O que eles fizeram? Botaram pressão, botaram sanção, botaram a taxação, o tarifaço, e agora costuraram um acordo. O acordo prevê a história das terras raras, o acordo vai evoluir certamente para a questão de tarifas de mercado, para melhor acesso de produtos americanos aqui no Brasil e de brasileiros para lá, e eles recuperam alguma influência aqui no Brasil. E eu tenho comigo que o Lula deve ter conversado naquela famosa conversa com o Trump e deve ter dito, olha, só não enche muito saco aqui na política interna que eu realinho o Brasil aos Estados Unidos. Você não precisa dessa família de aloprado que não conseguem manter o mínimo de ordem aqui dentro. Eu mesmo faço isso. E vamos lá, o Alexandre ficou o quê? 6 meses sob Magnitsky? Em que momento que a Magnitsky foi realmente colocada em prática no caso do Alexandre? Algum banco brasileiro recebeu notificação do FOCA, que é é FOCA, acho que é isso, o nome do órgão lá das sanções? Nunca, ninguém. A Magnitsky nunca entrou em prática. E o Eduardo Paulo Figueiredo passaram esses 6 meses dizendo, não, só não teve outros ainda, que nós estamos aqui para botar em prática. Quando botar em prática, aí os outros vão ficar com medo. Nunca foi botado em prática. Nem quando eles estavam ainda no Magnitsky Act. Não atribua outra causa aquilo que pode ser explicado apenas pela burrice. No Brasil, o axioma quase sempre está em vigor. A burrice é muito grande. E aí, no caso do bolsonarismo, ela é maior ainda. O Eduardo levou o Joesley para negociar com o Trump, o Eduardo abriu as portas, o acordo mais ou menos contemplou aquilo que a família queria, mas como eles ficam nessa putaria de nós não fazemos acordo, nós não negociamos, nós não cedemos, aí eles estão fazendo papel de idiota em rede social e sendo achincalhados. O Nicolas lá chamando o Alan dos Santos de seu bosta, o Eduardo fazendo papel de bananinha. Cara, o Eduardo acertou um puta emprego com a JBS. Quando e se ele voltar ao Brasil, voltará multimilionário. Ele virou lobista internacional do Joesley. Ele estava em Doha, no Catar, fazendo negócio ontem. Nossa, é verdade. O que você acha que ele foi fazer no Catar? Quem tem mais artifícios para mexer os pauzinhos? Eduardo Bolsonaro de Figueiredo ou o Estado brasileiro? Não, o Estado brasileiro e toda a economia brasileira, Júnior. Não era só o Estado. Junto o Estado brasileiro e a economia brasileira. Com quem que os Estados Unidos querem acertar? Com o Eduardo Bolsonaro, exilado, sem papel nenhum, ou com o Estado e com a economia brasileira? Então, quando eu pensei, peraí, em algum momento, os atores interessados vão começar a brigar. E quem que vai ter mais peso no long run? Eu sei que hoje o Eduardo Bolsonaro, naquela época, o Eduardo Figueiredo estava na porta da Casa Branca lá, não deixando ninguém passar. Eu falei, cara, isso aí vai ser quebrado em algum momento. Júnior, olha as últimas imagens, pega o dia que o Flávio foi pra lá, que ele acertou a candidatura presidencial e vê a foto que o Eduardo postou. É os dois do lado de fora da Casa Branca. É a foto que qualquer um pode tirar na Casa Branca, que se nós for lá amanhã nós tiramos. Que é nas grades ali, mostrando o jardim ao fundo. Cara, aquilo ali todo mundo tira. Até o Pablo Escobar tirou essa foto com o filho dele nos anos 90. Finalzinho dos 80, início dos anos 90. É a foto que todo mundo tira sempre no mesmo lugar. É uma grade ali, aí você vê os jardins da Casa Branca ao fundo. Num dia de muita sorte, você vê o presidente passeando lá. Mas é um lugar que é para turista. Não é um lugar de quem tá lá dentro, de quem tá negociando. Quero saber sua opinião agora. Como fica Tarcísio? Nicolas, esse grupo. Cara, o Tarcísio hoje já deu uma declaração dizendo que ninguém pode questionar a lealdade dele ao Bolsonaro, mas que se for possível ele vai sugerir ao presidente que ele considere múltiplas candidaturas para lá na frente a gente ver quem está melhor.
Tarcísio tá se coçando para ir a campo, ele tá puto por não ter sido escolhido. Eu tô achando tudo isso maravilhoso, tá? Eu tô achando tudo isso maravilhoso. Meu compromisso é com a candidatura Renan Santos, então eu tô na base do formem times e se matem. Você acha que isso fortalece uma candidatura independente da missão? No nome do senhor presidencial Renan? demais, a presidencial demais. Eu tô muito animado com a nossa candidatura por elementos matemáticos, Júnior. Eu fico todo dia fazendo análise, fazendo conta. Eu não me emociono com o fato do dia, sabe? Tipo, o fato do dia acontece todo santo dia. Depois da manhã ninguém mais lembra. O que me interessa é o cidadão brasileiro normal. O que me interessa é a evolução do cenário do modo geral. As minhas contas mostram que não tem como o Renan não abrir a eleição com menos de 10%. Não tem como, não existe 10. cenário. 10. Não tem cenário em que abriu a campanha, terminou as convenções, escolhidos os candidatos, Renan Santos terá 10%. Ponto. Isso daí, as candidaturas entrariam em parafuso, em desespero. Cara, isso é matemática, tá? Isso não é desejo, isso não é torcida, isso não é eu acho, é matemática. É a evolução de quanto ele tá crescendo e o ritmo de crescimento é lento. É lento, não é um ritmo, meu Deus, o Renan explodiu, o Renan disparou, não é isso. É que é 0,60 e alguma coisa por mês, você vai somando até a convenção, 10%.